Eles riram primeiro. Não foi um riso maldoso. Foi o riso morno e automático de quem conhece o mapa da própria vida e não tolera desvios. De pé na rua de terra do vilarejo, com as mãos ainda cheias de lã e café quente, duas mulheres trocaram olhares e depois soltaram um riso que parecia dizer: aquilo era perda de tempo. Homens na oficina ergueram as cabeças e sorriam com a séria distração de quem vê uma ideia fadada a não se sustentar. Crianças imitaram o som. Até o poste antigo, coberto de musgo e recados, parecia arquear uma sobrancelha. Ara apertou o mapa contra o peito, como se a linha desenhada por uma avó pudesse ser dobrada até caber dentro do corpo. Coach, o cão criado no quintal da casa da mãe, encostou o focinho no tornozelo dela e abanou, como quem dizia: vai. A palavra que a avó deixara entrou com a mesma clareza de quem bate na madeira: come home, volte para casa. Não era promessa de festa, era convite para ouvir o que foi esquecido nas paredes. A notícia do plano, subir até as ruínas, construir dentro de pedras velhas, se espalhou como fumaça. A vila não sabia bem o que fazer com alguém que escolhia o frio como companhia. Eles sabiam de construções novas, de telhados corrugados, de projetos que prometem retorno rápido, mas ruínas, pedras de 3 paredes, abertas para o vento, vai congelar, disseram alguns. Perderá lenha, disse outro. Riram porque era mais fácil. Riram porque tinham medo de que o mundo se redesenhasse sem aviso. Ara não era ingênua. Sabia o peso do riso. Sabia também que o que carregava no bolso, o mapa, as letras amarrotadas, a ordem simples de voltar, vinha junto de uma história maior que um costume. Uma história que precisava de silêncio para se recompor. Ao amanhecer, quando a névoa ainda se enrolava nas telhas e o vilarejo bocejava, ela fechou a porta de casa, apertou o mapa e segurou a coleira de Coach. Partiu com o som da risada ainda quente atrás dela, e com isso carregava mais coragem do que qualquer promessa. A subida durou 3 dias, não no sentido exato do calendário, mas em dias que se alongam. O primeiro foi de afinação do corpo, pernas que lembram secas, ombros que aprendem o peso das pedras. O segundo foi de mapa e memória, caminhos que a avó havia percorrido 60 anos antes, devolvendo nomes para árvores e curvas para a trilha. O terceiro foi de silêncio, quando o vento aprendeu o nome dela e passou a assobiar de outro modo. Coach andou como quem acompanha uma certeza. Às vezes corria adiante, às vezes retornava, sempre atento ao cheiro das coisas vivas, ervas, guizos de rocha, o rastro de uma lebre. No sopé final, as ruínas apareceram como se tivessem esperado por um olhar certo. 3 paredes de pedra velha erguiam-se em torno de um chão que parecia ter sido inventado para guardar histórias. Uma das paredes tinha uma grande abertura voltada para o sul, uma lacuna que deixava entrar o sol como uma promessa calculada. O telhado havia cedido em parte, e árvores pequenas cresciam entre rachaduras de pedra, raízes mordendo alicerces antigos. Havia silêncio, mas um silêncio nutrido, não vazio, um lugar feito para ser atento. Ara tocou as pedras. Cada uma carregava o frio e a memória do tempo com a mesma textura. Algumas ainda estavam quentes do sol do meio-dia, outras no interior da sombra guardavam um frio profundo que parecia ter densidade. As paredes, para ela, não eram apenas muros, eram baterias lentas, piscinas de calor e frio ao mesmo tempo. Havia ali um senso de potencial, do tipo que se revela quando um corpo velho encontra uma nova função. No centro, uma pedra parecia deslocada, não por ser pequena ou grande, mas porque havia um encaixe perfeito ao lado, uma mão humana que 4 ou 5 gerações antes tivera a mesma ideia de proteger o que era frágil. Ara empurrou e a pedra deslizou, soltou um hálito seco de poeira e, escondidas no vão, estavam as cartas. Não eram poucas. Muitas folhas empenadas, amarradas por um fio de linho que desfez com um toque. O papel tinha o cheiro de fumaça e de chuva antiga. O nome no cabeçalho de uma, fechadura de tinta, escrito com cuidado. Marin Hall. Havia anos em cada letra. Havia o cuidado de uma mulher que conversara com as pedras e anotara o que aprendera. Ara sentou, puxou as cartas para o colo e leu em voz baixa, como quem não quer acordar os pássaros. Se a pedra lhe dá, respeite-a. Se ela toma, pergunte por quê. Foi a primeira linha que leu, curta e direta,
como uma ordem do tempo. Marim ensinava pela voz do terreno, truques para reter calor, maneiras de colocar o ar para trabalhar em proveito do abrigo, a paciência de esperar o sol fazer sua parte. Em outra carta, Marim escreveu: "A pedra guarda o dia e o cede a noite. Trate-a como se fosse um tanque. Carregue-a com luz e mantenha-a vedada do vento." Trechos curtos como mantras repousavam entre notas de chá e remendos de roupa. Ara sorriu sozinha, como se reconhecesse naquele modo de escrever a sombra da avó. As cartas não eram um manual técnico, eram conselhos modelados em rotina e observação. Marim recomendava uma abertura para o sul. O sol, quando posto a trabalhar, aquece a estrutura, e a pedra, por sua massa, armazena o calor. Falava também de um vestíbulo, um pequeno espaço de transição, que muda a relação entre o ambiente e o vento. Se o vento entra direto, rouba o calor como quem leva um cobertor, ela escreveu. Havia também receitas simples, janelas pequenas viradas ao sul, um piso de pedras assentadas para capturar luz e calor, e a importância de fechar frestas, não para sufocar, mas para proteger o que foi ganho. As cartas eram pontes entre o corpo e o lugar. Entre uma página e outra havia pequenas notas de Marim. Desenhos rústicos de como colocar pedras próximas umas das outras, mapas de sombra, recomendações sobre o uso de lenha, mais como último recurso do que como primeira linha. Em uma delas, Marim escreveu quase como confidência: "O que os outros chamam de economia, chamo de gentileza com a montanha." Em silêncio, Ara percebeu que aquilo era verbete e poema ao mesmo tempo. Coach cheirou cada folha com respeito canino. Era como se soubesse que, nas cartas, havia um plano de sobrevivência e também uma licença para pertencer. Ara enrugou a testa ao pensar no vilarejo, nas risadas. Ali, nas palavras de Marim, encontrava justificativa e afeto. Não queria provar nada a ninguém, queria apenas escutar e aprender. Mas a vida social não costuma aceitar desvios sem comentário, e Ara podia sentir a proximidade daquela risada, transformando-se lentamente em curiosidade. Ela passou a tarde a decifrar os rabiscos, colando um fragmento de carta por vez em seu caderno. As instruções tinham um ar de simplicidade deliberada. Não havia números complexos, nem promessas miraculosas. Havia um método, uma filosofia prática que combinava prudência e paciência. Marim descrevia a massa térmica sem usar a expressão como um técnico. Falava da pedra como bateria do dia, que se carrega com luz e depois solta o calor com calma. "A pedra não se apressa", escreveu Marim, "por isso nos ganha tempo." Ara anotou planos em seu próprio caderno. Se as cartas davam direção, ela precisava traduzi-las para o que tinha à mão. A parede sul já existia. Era uma vantagem rara. Restava a dela o trabalho de adaptar e construir um abrigo que respeitasse o desenho antigo e o tornasse habitável. As cartas sugeriam recolher pedras ali mesmo, usar barro e ervas para vedar juntas e criar um pequeno antecâmara na entrada para reduzir a perda de calor quando a porta abrisse. Marim falava de janelas de vidro, mas também de lentes improvisadas. Painéis de vidro de janelas velhas, por exemplo, serviriam para captar o sol. As mãos de Ara, acostumadas a trabalhos delicados, se acostumaram rapidamente à dureza do trabalho de pedra. Havia algo de meditativo no gesto de levantar pedras com cuidado. Cada peça colocada era uma frase nova na conversação com o lugar. A cada bloco assentado, ela dizia o nome de alguém em silêncio. A avó, Marim, as mulheres do vilarejo que riram. Coach corria em torno, recolhendo gravetos e carregando novidades, como se fosse um mensageiro de felicidade. Nas pausas, Ara lia mais cartas. Havia um mapa desenhado em linhas quase infantis que indicava a posição de uma chaminé baixa, um esqueleto de fogão a lenha que Marim havia desenhado com ângulos simples. Construir foi perguntar e responder ao mesmo tempo. Primeiro consolidar o chão, pedras assentadas, niveladas com terra e argila.
Depois, erguer uma pequena laje que serviria como base para um fogão de ferro fundido que conservasse o calor e liberasse aos poucos. Marim havia recomendado que o fogão não fosse grande demais. Sua função era complementar, não substituir a massa térmica. A pedra come o calor e o restitui, dizia uma linha. Não precisamos de incêndios que cantam como fogueiras, precisamos de música baixa. Enquanto trabalhava, Ara enfrentou pequenos equívocos. Um monte de pedras que imaginou perfeito revelou-se oco por baixo. Precisou desmanchar e preencher com seixos menores e barro para evitar que o ar circulasse embaixo e resfriasse a lajota. Outro dia, ao montar uma janela, percebeu que a moldura deixava uma fresta, que, sob vento, produziria correntes. Fechou com uma combinação de feltro, tecido encerado e um toque de lama, como nas instruções. A cada ajuste, ela aprendia que a técnica de Marim era menos sobre fórmulas rígidas e mais sobre a tensão continuada. Numa tarde de céu límpido, ela encontrou um pedaço de vidro velho numa barra de fazenda, um para-brisa antigo que, com paciência, cortou e encaixou na abertura sul. O vidro não era perfeito, tinha bolhas e pequenas falhas, mas permitia que a luz entrasse e parasse um pouco antes de tocar a pedra de dentro. Marim descrevera exatamente isso, um anteparo que amplia o ganho solar e reduz a perda noturna. Ara, com as mãos cobertas de terra, colocou o vidro como quem fecha os olhos em oração. Coach, deitado ao lado, parecia aceitar o gesto como um rito. No terceiro mês, quando as noites começaram a alongar e a primeira geada deixou desenho sobre as ervas, Ara começou a pensar em medição. Não por curiosidade científica apenas, mas para entender, com cuidado, se aquilo que vinha aplicando era efetivo nas noites mais duras. Em uma das cartas, Marim havia escrito sobre manhãs de teste, sobre abrir a porta cedo e observar. Ara comprou 2 termômetros simples, um para dentro, outro para fora, e costurou uma bolsinha no interior da cabana para guardá-los. Planejou leituras nas manhãs após dias de céu claro, porque era nesses dias que o ganho solar havia sido maior. Também sabia que quando a noite é muito fechada e ventos sopram diretos, a vantagem pode diminuir. Havia um número que pairava como alvo na mente de Ara desde que lera uma nota final de Marim. Em certas manhãs, a diferença chega a ser notável. Marim nunca quisera marcar um número sem circunscrever condições, e Ara aprendera a mesma prudência. Sabia que a diferença poderia ser impressionante, mas que precisava descrever o contexto. Dias de sol pleno, noites limpas, abrigo bem vedado, parede sul intacta e massa térmica suficiente. Ainda assim, na vila, esse número havia sido reduzido pela imaginação popular e transformado em piada na primeira manhã em que Ara passou pela praça com o mapa. Imaginaram-na medindo a própria teimosia. Ara, nos seus cadernos, planejou comparar manhãs consecutivas, anotar a temperatura externa ao amanhecer e a interna, e documentar as condições, vento, nebulosidade, uso do fogão. O improviso tomou formas práticas. Ela construiu um pequeno vestíbulo com pedras menores e uma porta de madeira velha obtida nas sobras de um celeiro. A antecâmara era estreita, propositalmente, para reduzir a massa de ar que entraria de uma só vez quando se abrisse a porta. Marim havia ressalvado que um vestíbulo funciona como um pulmão que respira devagar. Ara fechou as frestas com pedaços de lona, retirou o máximo de correntes e colocou um banco de pedra que ao sol ia aquecer lentamente e liberar calor durante a noite. O vilarejo começou a notar o progresso. Não havia fotos nem grandes anúncios, apenas o rumor de olhos que buscavam e se aproximavam em silêncio. Alguém trouxe pinhas. Outra pessoa deixou uma xícara de porcelana com compota. O riso inicial arrefeceu. Curiosidade tomou lugar, às vezes acompanhada de cautela. De vez em quando, um vizinho aparecia de longe, encostava as mãos ao frio do lado exterior e, sem dizer muito, olhava para a janela sul. Não vieram com carradas de opinião. Vieram com perguntas miúdas. E se nevar muito? E ofereceram ajuda prática, um martelo, um prego. Ara recebeu tudo com a mesma tranquilidade. Aceitava a oferta e, quando necessário, explicava o porquê de uma reunião de pedras ou de um selo extra na porta. Havia noites em que Ara sentia falta de companhia, não apenas por companhia humana, mas por companhia de voz. Na fogueira do vilarejo, algumas pessoas falavam de economia, outras recordavam Marim, que havia sido figura muito mais presente no passado do que o vilarejo imaginava. Numa dessas noites, uma senhora da praça que outrora rira trouxe um banho de chá e disse sem cerimônia: "Minha mãe sempre falou dela. Não sabia que suas cartas estavam ali." O riso tinha se dobrado em algo como respeito. As pessoas pareciam aos poucos entender que o gesto de Ara não era uma excentricidade solitária.
era a recuperação de técnica e memória. Durante um dia claro de fim de outono, quando a luz parecia mais filtrada e a cor do céu tomava o tom de vidro velho que Ara usara na janela, ela acendeu o fogão pela primeira vez com a intenção de testar a integração entre calor e massa. Acendeu com pequenos tocos, não para provocar uma chama alta, mas para estabelecer um padrão de calor contido. Marin havia escrito que o ideal era usar o fogo como apoio, não como único recurso. O fogão começou a cuspar calor, a pedra próxima ficou morna. Ara percebeu que a casa inteira passava a respirar de outro modo. O ar estava mais quieto, menos urgente. Naquela primeira noite de teste, Ara não mediu. Fechou a porta, ouviu o vento e sentiu a diferença no corpo. Não foi calor de fogueira a arder no rosto, mas calor que vinha de dentro, que pegava na pele como uma manta que repousava. Colt dormiu quase ao pé dos pés dela, o peito subindo e descendo com a mesma cadência das paredes. Marin, nas cartas, avisara que nem sempre a sensação é imediata. Que a pedra devolve o calor devagar, nas manhãs, quando todos pensam que ela apenas esperou. Ara ficou acordada olhando para as sombras projetadas pelas frendas. E pensou no que diria ao vilarejo quando lhes mostrasse as leituras. Ela preparou os termômetros da maneira que Marin sugeriu. Um deles preso numa haste fora do abrigo, afastado de paredes e protegido do sol direto, para refletir a temperatura verdadeira do ar externo. Outro posicionado no interior, a cerca de 1 metro do fogão, em um ponto que representasse o ar do espaço principal, e não apenas a superfície quente. Marin chamara a atenção para detalhes pequenos e decisivos. Não colocar o termômetro à beira da lareira, nem encostado numa parede. Medir não é enganar-se, escrevera ela. É dizer ao vento o que fez conosco. Ao preparar essas leituras, Ara sabia que em dias favoráveis a diferença poderia ser notável. Marin falara de manhãs nos quais o lado de dentro apresentara uma vantagem considerável quando comparado ao lado de fora, sobretudo após tardes ensolaradas em que a pedra havia sido carregada. Em suas notas, Marin nunca fixara um número sem condicionar. Mencionava noites limpas, ventos baixos e uso moderado do fogão. Ara entendia que se uma manhã externa marcasse, por exemplo, menos 10 graus Celsius, e a interna, ao amanhecer, após um dia de sol e com as paredes bem preenchidas, marcasse mais 10 graus Celsius, a diferença observada seria de 20 graus Celsius. Marin talvez contasse isso como se relatasse um fenômeno simples. Sol e massa térmica bem empregados podem, sob circunstâncias específicas, gerar uma variação substancial. Ara anotou essa hipótese no caderno, com cuidado de não tratá-la como promessa, apenas como possibilidade a ser verificada. A responsabilidade de medir, para ela, tinha também um aspecto moral. Não buscava humilhar quem rira, buscava transformar o riso em pergunta. Achava que quando o vilarejo visse que a casa mantinha um corpo estável de calor mesmo em manhãs nubladas, o que vinham como risadas poderia curvar-se em respeito. Mas não queria que esse respeito se tornasse moeda de poder. O objetivo era outro: devolver à comunidade algo que poderia ser útil em noites de crise, em tempos de pouca lenha, mostrar que memória e técnica conversavam. Marin, em muitos momentos nas cartas, insistira que as coisas boas não são segredo. Divida o conhecimento, escreveu uma vez, não por vaidade, mas por gentileza. Nos dias seguintes, Ara trabalhou na vedação das frestas como quem costura uma roupa de inverno. Passou palha e barro nas juntas, aplicou camadas de tecido cerado em pontos críticos e refez o banco que serviria como superfície térmica auxiliar. Colocou também um pequeno cano de metal para a fumaça e construiu uma chaminé baixa e tortuosa que não criava fluxo rápido o suficiente para roubar muito calor. Marin descrevera isso com calma. Chaminé longa demais pode puxar o calor como se fosse um aspirador. Curta demais, sobe fumaça. Asa de equilíbrio, dizia a carta. Ara obteve equilíbrio com paciência. Quando terminou o trabalho mais grosso, ela olhou para a parede sul. A janela surgira agora como um olho que admira o sol. O vidro, embora falho, captava e permitia a transformação. Os seixos juntos achavam-se agora em harmonia. A cabana nascera não como imponência, mas como um ajuste. Ara, que chegara como quase forasteira para aquele espaço, sentiu nascer um pertencimento sereno. Não era o tipo de casa que insiste em provar sua superioridade. Era a casa que se mantinha fiel às dimensões do lugar e guardava calor quando necessário. No fim da tarde, antes da primeira geada mais viscosa, Ara saiu até a trilha onde a aldeia se via como uma fila de luzes. Olhou para trás.
A cabana no alto parecia pequena, resistente. Havia naquele recorte de pedras e vidro toda a história de Marim, de sua avó e agora dela. Sentiu que algo havia mudado, não no vilarejo ainda, mas nela mesma. A experiência de construir com as mãos e as cartas de Marim, atuando como mapa físico e emocional, mudara algo nas suas costas e no modo como respirava. Voltando, carregou consigo os termômetros, o caderno e uma sensação de expectativa. Programou as leituras para os dias de céu claro que as previsões indicavam, manhãs plausíveis para gerar um ganho solar que pudesse ser mensurado. Contou a si mesma que o processo de prova seria lento e que poderia não impressionar à primeira tentativa. Ainda assim, nas entrelinhas, havia uma vontade discreta de que, quando o vilarejo chegasse para ver, não apenas encontrassem uma cabana aquecida, mas uma forma de conhecimento que poderia ser útil para todos. Aquele crepúsculo trouxe consigo um frio mais cortante. Ara fechou as janelas, conferiu selos e amarrou o fio por onde passara o último pano. Coach se enroscou aos pés dela. Ela acendeu o fogão com o cuidado de sempre. Pequenos pedaços, calor controlado. Ficou sentada, de frente para a parede sul, lendo mais uma carta que falava de manhãs de teste. Marim terminava sempre com uma observação que soava mais como advertência. O que aparenta ser truque é muitas vezes somatório de coisas pequenas. Ara sorriu. Pequenas coisas. Pedras, vidro, selos, uma antecâmara estreita. Não eram grandes invenções. Eram nuances. Quando a noite apertou e o vento começou a assobiar com notas que pareciam letras, ela fechou os olhos e deixou o calor fazer o seu trabalho. Não era calor exuberante. Era um calor que prometia continuidade. Na mente, a história dos que riram já se misturava à imagem das cartas e ao som do focinho de Coach batendo no joelho. Ela sabia que a medição só diria a verdade pela manhã. Até lá, restava-lhe ouvir as paredes e sentir o pulso do abrigo. Antes de se deitar, chegou uma visita curta da vila, um homem que antes rira, e trouxe junto um saco de sementes velhas que sua avó não plantaria mais. Ele não falou muito. Deixou o saco, tocou a madeira da porta e ergueu o queixo num gesto de respeito mudo. Ara agradeceu. Não havia triunfalismo na troca, apenas a humildade de quem aceita ajuda e o reconhecimento que nasce do ver para crer. E, naquela noite, enquanto a montanha guardava seus segredos, Ara sentiu que algo estava prestes a ser revelado, mas ainda não sabia qual seria a medida nem a reação final. A madrugada trouxe um silêncio que cortava com nitidez. Ara estava desperta quando a primeira linha do dia entrou pela fresta do sul, leve, dourada. Decidiu não medir ainda. Esperaria pela manhã após um dia inteiro de sol. É assim que Marim aconselhara. A paciência era parte do método. Ela se deitou, com Coach às estacas dos pés, e deixou que o calor lhe aquecesse as costas. A pedra devolvia, lento e constante, o que durante o dia recebera. Lá fora, o ar frio gemia e fazia os ramos das árvores cantarem. Ara pensou no vilarejo e nas risadas que agora se transformavam em passos que se aproximavam cautelosos. No entanto, a transformação social, o riso virando respeito, ainda estava por se materializar. O que importava naquela hora era a paciência e a manutenção de um método simples. Construir devagar, medir com cuidado e compartilhar com alma. A noite ficou mais fria. Ara acendeu um último carvão no fogão, sentou-se perto da parede sul e deixou que as pedras respirassem o calor. Por trás das janelas, a paisagem se enrolava em tons de chumbo e azul. Ela pensou nas cartas, na avó, em Marim e no riso da vila que se havia tornado, pouco a pouco, curiosidade. O que viria pela manhã poderia confirmar aquilo que esperava, que em certas condições e com atenção, um abrigo simples nas ruínas poderia oferecer um ganho térmico considerável. Não chamaria isso de milagre, chamaria de trabalho bem feito. Ainda assim, havia um desejo vivo de ver o número, de observar a diferença entre dentro e fora, de poder dizer com cuidado, vejam. Quando a última brasa tremeluzente cedeu, Ara guardou os termômetros perto da cama e acariciou a cabeça de Coach.
Durma, murmurou, e adormeceu com a sensação de que o amanhecer traria uma resposta concreta. Mas a resposta não estava escrita nas cartas, estava para ser medida, sentida e então, talvez, partilhada. Quando a primeira linha do dia rasgou o escuro, Ara acordou com o corpo aquecido de um sono que parecia ter sido tecido pela própria pedra. Coach já estava de pé, curioso, empurrando o cobertor com o focinho como quem lembrava que havia trabalho. Ela vestiu a roupa mais grossa, prendeu o caderno na cintura, colocou os termômetros nas mãos e saiu pela porta ainda úmida de geada. O vidro da janela sul brilhava como um olho que tivera a noite cheia de sonho. Antes de qualquer número, Ara respirou a manhã inteira. Observou o céu, limpo, sem nuvens que roubassem o sol. Ouviu o silêncio fino que antecede o dia. Sentiu no rosto o vento, tímido, não cortante. Essas eram as condições que Marin mencionara nas cartas. Tardes de sol, noite sem nuvens, vento contido. E ela sabia que ali, naquele contexto, o resultado seria mais claro. Fixou o termômetro externo numa haste de madeira, longe de paredes, protegido do sol direto por um pequeno escudo improvisado. O colocou a 1,5 metros do chão, exatamente onde Marin sugerira. Não para brilhar por acaso, mas para medir o ar que rodeava a casa. O termômetro interno foi preso numa bolsinha numa parede interior, a 1 metro de altura e distante do fogão, para que a leitura representasse o ambiente e não o calor superficial. Ela anotou a hora, a cor do céu e o vento no caderno. Tratava-se sempre de desvendar o lugar com paciência. Medir não era um gesto de vaidade, mas de escuta. Coach sentou-se ao lado, olhou para ela com os olhos que diziam: vai. Ara abriu a porta do vestíbulo, deixou o frio da manhã espiar por um instante, fechou novamente e sentiu o pulmão da casa. Aquele pequeno anteparo que tantas vezes parecia insignificante, respirar lento. Foi então que pegou o termômetro externo e leu: -10 graus Celsius. Ela ganhou um pequeno choque de ar. O número não era surpresa. O caderno registrou: vento leve, céu claro, sol previsto forte. Dentro, com a lapela da camisa úmida ainda do ar frio, ela pegou o outro termômetro. A leitura: +10 graus Celsius. Por um segundo, tudo pareceu se cristalizar em silêncio. Ele tinha seguido o que Marin escrevera nos cantos. Dias ensolarados carregam a pedra devolve. Quando anotou os números no caderno, Ara escreveu com uma mão firme: interno, +10 graus Celsius. Externo, -10 graus Celsius. Diferença, 20 graus Celsius. Não era um truque, não era mágica. Era o resultado de uma soma honesta. O sol depositara calor nas paredes de pedra durante a tarde, o vidro sul havia deixado essa luz entrar e aquecer o interior. A massa térmica tinha acumulado calor como um tanque, e o vestíbulo evitara que o que havia sido ganho fosse levado embora pela primeira abertura da porta. Ela não gritou. Não havia necessidade. Sorriu, como quem leu uma carta já esperada. Agarrou Coach, que pulou e rodopiou em alegria simples, e saiu para a trilha, levando os termômetros e o caderno. No caminho de pedras rareadas, encontrou à distância duas figuras que caminhavam com passos um tanto hesitantes. Eram vizinhos que, meses antes, sopravam um riso fácil sobre sua ideia. Caminharam em silêncio por alguns passos. Depois um deles, uma mulher que antes houvera rido alto, aproximou a mão de uma rocha, sentiu-a com cuidado e falou baixo. Quente. Não era sarcasmo, só a constatação crua. A outra pessoa olhou o caderno nas mãos de Ara, viu os números e deixou escapar um suspiro que misturava surpresa e alívio. A notícia correu como as cartas haviam previsto. Primeiro um corredor de olhares, depois sussurros no mercado, depois um homem trazendo um termômetro emprestado. Pessoas que riram vieram e tocaram. Chegaram com xícaras, cobertores, pequenas oferendas que eram menos presentes materiais e mais gestos de recomeço. O homem que trouxera o saco de sementes, que passara uma noite olhando para o fogo do vilarejo recordando Marin, subiu a trilha com um sorriso contido e colocou as sementes perto da porta, como se dissesse, não é só tua vitória, é de quem planta. Quando o primeiro grupo se aproximou, Ara não falou de números. Deixou que tocassem as pedras,
que colocassem as mãos no vidro da janela, que sentassem no banco de pedra aquecido pelo sol do dia anterior. Um rapaz encostou a mão junto ao vidro e franziu a testa. Sente, não é? Seus dedos recuaram como quem encontra algo inesperado. Calor. A mulher que antes rira trouxe um tabuleiro com pães e chá. Você tinha razão em ouvir as cartas, murmurou, e naquele tinha razão havia reconhecimento, não humilhação. Alguns vieram com dúvidas sinceras. E quando a nuvem vem? E se o vento soprar forte? Ara respondeu com o que Marin escrevera sem formalidade. O sol sozinho não salva, é o acúmulo que importa. Em noites de vento e nuvens, a vantagem diminui. Em dias calmos e claros, ela se amplia. Explicou com paciência a ideia da massa térmica. A pedra é lenta, guarda calor durante o dia e o devolve à noite. É como um tambor que bate devagar, marcando o compasso das horas. Falou do vestíbulo que funciona como pulmão, das frestas que ela havia fechado como quem veste uma casa com roupas justas e dos vidros que retêm a luz e retardam a perda noturna. Suas respostas eram concisas, despidas de ebulho, e isso abria portas, de curiosidade, de colaboração. Marin apareceu nas palavras com a mesma delicadeza com que aparecera nas cartas. Em uma delas, escrita com a caligrafia que parecia inclinar a cabeça em conselho, havia um fragmento que Ara leu em voz baixa diante do grupo. Não é astúcia do frio, é costume de calor. A frase pousou leve entre os presentes. Um velho que raramente falava ergueu a cabeça e disse: minha avó cozinhava perto de uma lareira e dizia que a pedra ouviu mais histórias que os homens da vila. O riso havia mudado de timbre, transformara-se em memória, em reconhecimento de que a ancestralidade tinha outras linguagens. Com a curiosidade veio a colaboração prática. Um rapaz que trabalhava com serralheria ofereceu-se para reforçar a moldura do vidro. Uma mulher trouxe restos de tecido encerado para vedar as frestas. Outro fez pequenas prateleiras internas, para que os objetos não ficassem colados ao calor das paredes. Ara aceitou ajuda com a mesma humildade com que recebia as cartas. Não porque precisava de aprovação, mas porque aprender juntos sobressai a vaidade de provar que estava certa. E Marin, nas páginas amareladas, sempre insistira na partilha. Se aprende, conta. Nos dias que se seguiram, Ara repetiu as medições em manhãs consecutivas, registrando variáveis, horas de sol do dia anterior, vento, se o fogão havia sido usado mais que o usual. A diferença oscilava conforme as condições. Em manhãs nubladas e ventosas, o ganho era modesto, às vezes apenas 4 ou 6 graus Celsius. Em dias claros e sem vento, como aquele em que anotara 20 graus Celsius, o ganho era substancial. Ela anotou também que uma noite de mau uso do fogão, com chamas altas e muita lenha, trocava a dinâmica. O calor direto aquecia, mas a pedra não mantinha tanto quanto quando o aquecimento era gradual. Em seu caderno, colou dados e anotou uma frase de Marin: o que se mede com o tempo não se perde na pressa. A história então passou de curiosidade a matéria de conversa na praça. Alguns moradores começaram a trazer objetos velhos, janelas, tábuas, pregos, como doações. Não era tanto que Ara quisesse coisas, era que as doações eram um gesto simbólico de reparação. Eles haviam rido cedo demais e agora contribuíam para aquilo que passava à frente. 2 homens que haviam rido alto trouxeram um tronco perfeito para a base da porta e ficaram ali por horas, em silêncio, mexendo com as mãos, aprendendo o jeito de cortar a madeira que Marin descrevera. Era um trabalho onde as mãos calavam antigos comentários. O dia em que a vila veio quase inteira não foi marcado por fanfarras. Chegaram aos poucos, uns com cestas, outros apenas com passos silenciosos. Um grupo de crianças subiu correndo, causou um pequeno tumulto, e depois ficaram em volta, fascinadas com a ideia de que a casa no alto tinha uma temperatura diferente. Uma senhora que outrora fora a voz mais afiada nas rodas, a mesma que fizera piadas, aproximou-se com cuidado e disse: não sabia que as ruínas tinham tanto nome. Ara recebeu aquela frase como uma oferenda. Não havia vingança na sua resposta. Havia convite. Venham ver de perto. Toquem as paredes ao meio-dia. Marin, em sua caligrafia, escrevera também sobre ensinar. Mostre sem ansiedade. O ensino puxa o medo para fora. Quando a vila entendeu que aquilo não era um truque isolado, começou a surgir uma espécie de labor coletivo. Em noites mais austeras, quando a lenha escasseava, a experiência ali ao alto virou conversa séria. E se várias casas adotassem ideias simples para reter mais calor? A pergunta deixou de ser por que ela faz isso, para como fazemos também. Ara não quis tornar aquilo em receita única.
Repetia que cada lugar teria suas particularidades. O importante era aprender a observar. Marin repetia nas cartas: cada pedra tem sua voz. Não a force, escute. No entardecer de um desses dias de movimento, Ara abriu uma carta que até então não lera por inteiro. Era uma das últimas, escrita com a tinta mais preta, como se a autora quisesse fechar um círculo. Marin dissera em poucas linhas: se o vento soprar caminhos novos, não feche as portas de quem vem aprender. A montanha dá se nós pedirmos com respeito. Ara leu essas palavras diante de Coach e de um punhado de pessoas que ficaram até o sol cair. A frase trouxe lágrimas discretas aos olhos de uma mulher que lembrara uma avó. Ninguém ali chorava pelo passado. Choravam pelo reconhecimento de que a memória, quando compartilhada, tinha poder prático. No coração daquela transformação estava a escolha de Ara sobre o que significava voltar para casa. Ela sentira desde o começo que não buscava isolamento absoluto. O que queria era saber onde cabia. A cabana nas ruínas era para ela um modo de existir mais fiel às memórias que carregara. Mas também percebeu que a verdadeira vitória seria se a comunidade inteira pudesse, quando necessário, acessar técnicas simples para noites duras. Assim, em um gesto que espelhava Marin, ela começou a duplicar as cartas, cópias rústicas feitas com papel envelhecido à mão, e as distribuiu, junto com convites para que os que quisessem subissem e praticassem. Venha com luvas e curiosidade, escreveu em uma nota, que colou na praça. Os dias passaram e o inverno começou a apertar de verdade. Houve uma manhã em que nuvens grossas bloquearam o sol, e a vantagem térmica diminuiu consideravelmente. Ara anotou isso sem frustração. Houve outra manhã, depois de um dia limpo e brilhante, em que a diferença voltou a se aproximar de 20 graus Celsius. Aquela leitura foi mais uma vez simples. Fora, menos 12 graus Celsius, dentro, mais 8 graus Celsius. O resultado era o mesmo do dia anterior, mas cada medição continha as variáveis que a definiam. Ara repetia a contextualização. Isso acontece em dias como este: sol de tarde, noites claras, abrigo vedado. Não é regra universal. Sua humildade sobre limites tornava sua palavra mais forte do que qualquer afirmação absoluta. A mudança no vilarejo foi suave. O riso, que antes soara como bomba de ar, transformou-se em pergunta. A pergunta em gesto. O gesto em solidariedade. Em uma tarde, alguns homens trouxeram pedras maiores para reforçar o lado norte da cabana. Não porque Ara pedira, mas porque entenderam que aquilo podia ser solução em tempo de falta de lenha. Um grupo de crianças, agora impulsionadas por orgulho, pintou pequenos sinais de flores no batente da porta, como se selo de proteção. Coach, que assistia a tudo, parecia mais calmo, como se entendesse que a vila e a montanha, antes em tensão, agora caminhavam por um mesmo trecho. Na última carta que Ara leu, Marin escreveu 2 linhas que foram citadas por muitos nos dias que seguiram. Quem aprende a ouvir a terra, encontra meios de ficar. Ara guardou a carta com cuidado, colocou-a numa caixa de madeira, junto com as outras, e decidiu conservar uma réplica na cabana para que qualquer um pudesse lê-la. Não havia vontade de monopolizar o conhecimento, havia vontade de repartir e manter viva a voz que ensinava a escutar. Quando a estação de frio passou e a primeira promessa de primavera começou a rasgar no horizonte, Ara desceu com menos pressa do que subira, não porque desejasse escapar da montanha, mas porque sabia que a casa no alto agora era a ponte. Voltou para o vilarejo com o caderno cheio de números, com recipientes cheios de ervas secas e com as cartas em duplicata. Trouxe também uma certeza. Havia encontrado um modo de existir que não exigia cortar laços, apenas afiná-los. Coach correu adiante, encontrou velhos conhecidos e ganhou guloseimas em mãos que antes riram. A transformação social foi no fundo tanto sobre calor quanto sobre memória. O vilarejo ganhou a possibilidade de atravessar noites mais duras com menos panos de pânico. Ara ganhou o reconhecimento que nunca buscara. Marin ganhou o corpo de leitoras e leitores que continuariam a sua voz. A cabana nas ruínas deixou de ser objeto de riso e tornou-se, para alguns, plano plausível para emergências. Para outros, um símbolo de como a sabedoria que não se apressa pode funcionar. Ao fechar a história naquele ciclo, Ara sentiu, pela primeira vez em anos, que a ordem de voltar para casa não era apenas nostalgia. Era convite para fazer casa onde a terra ensinava como guardar calor. À noite, antes de subir de volta para a cabana para verificar pequenos reparos, ela enxugou as mãos e tocou o papel mais uma vez. Em tinta borrada de tempo, Marin escrevera: "A pedra não mente, ela lembra." Ara sorriu e, junto a Coach, deixou a carta numa caixa para os visitantes.
Não havia fanfarras, apenas o som suave de vozes conversando sobre métodos, sobre partilha. A última cena que se fez ficar foi simples. Ara no limiar da porta, olhando para o vale. As luzes das casas pareciam pequenos compostos de histórias. Ao longe, crianças brincavam com uma bola de pano, uma mulher batia roupa no riacho, homens e mulheres limpavam ferramentas. Ara pôs a mão sobre a pedra da porta, sentiu o calor que ela ainda guardava do dia e murmurou para si, como devoto de um novo hábito. Come home. As palavras da avó ecoaram como promessa e prática ao mesmo tempo. A montanha, que vira tantas mãos e ouvidos, devolvera algo que não era só calor físico, mas a possibilidade de pertencer sem renunciar à história. Se alguém perguntasse ao fim daquele inverno o que mudara, talvez respondessem de formas diferentes. Porque havia menos lenha queimada, porque as manhãs eram mais toleráveis para os idosos, porque as cartas de Marin agora eram lidas em voz alta para quem chegasse. Mas para Ara, a transformação se resumia num gesto. O vilarejo agora sabia que escutar podia aquecer. E ela sabia que quando a próxima geada chegasse, haveria mãos que poderiam tocar as pedras e lembrar, com suavidade, de como a montanha nos responde se pedimos com respeito. Se gostou desta história e quer ouvir outras que falem de lugares, ofícios e recomeços, deixe um comentário sobre qual parte mais te tocou e inscreva-se para acompanhar mais narrativas assim.